falamos o que a gente acha, o que é ética, o que é moral, a importância, a metodologia da avaliação. E mais uma vez eu venho ser chata e reafirmar que o teólogo, o estudante de teologia, tem que ler. Vamos nos dedicar à leitura, certo? Está no nosso grupo, eu vou botar os livros, né, postar os livros no nosso site, no nosso canal, e você tem que ler. Outro livro que eu poderia também estar indicando dentro da nossa disciplina é esse, editado principalmente por John Piper. É um livro antigo chamado Firmes, um chamado à perseverança dos santos, que também defende uma ética cristã. Nós falamos na aula passada um pouco sobre a ética do Antigo Testamento. Existem na academia, as pessoas querem falar vários tipos de ética, mas nós não estamos estudando a ética secular, nem a ética acadêmica secular. Nós estamos estudando a ética cristã. Então, para nós teólogos, para nós estudantes, existe uma ética só, e é essa ética baseada nos princípios de Cristo. Essa ética que começou a ser revelada especialmente para nós no Antigo Testamento. Lembrando que revelação geral é a natureza, a criação de Deus, a sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é o que nós chamamos de revelação geral. E a revelação específica de Deus é na pessoa de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, que é a Bíblia, são revelações específicas de Deus. E a ética cristã é tratada desde o início do Antigo Testamento, né? O caráter ético de Deus, vocês vão receber os slides, vocês vão ver quantos versículos nós podemos falar sobre a ética de Deus no Antigo Testamento. Que essa ética é universal, é atemporal. Lembra que moral está presa aos costumes? A moral é moral hoje, é imoral amanhã, né? Hoje é imoral o pastor não fazer um casamento entre homens afetivos. É imoral para a sociedade. Mas para nós o pastor optar por não fazer é moral e ético. Está entendendo a diferença entre ética e moral? Então, no Antigo Testamento, principalmente nas leis, né, nós temos a ética de Deus, a ética demonstrada lá. É interessante que a ética social, uma parte da ética chamada social, é aquela lei que Deus, a lei da rebusca, que o agricultor não poderia limpar todo o milharal. Deveria deixar alguns para que depois os órfãos, as viúvas, chegassem e colhessem, né? Isso demonstra o caráter ético de Deus. Então a ética cristã, ela é derivada da ética de Deus, né? Então é importante a gente ver isso. Alguns aspectos que eu gostaria de conversar com vocês nesta aula é sobre diferentes aspectos da nossa ética. Nós poderíamos dividir esses aspectos em três: o individual, o social e o teísta. Então, nós estávamos falando das éticas, dos aspectos da ética cristã. A ética individual é aquela que trata do dever do homem para consigo mesmo. A ética social é o dever do homem para com seu próximo, e a ética teísta, a que trata do dever do homem para com Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o mais importante mandamento, e ele falou: ama seu Deus acima de todas as coisas, ética teísta. Ama ao próximo, uma ética social. Como a si mesmo, é a ética individual. Eu gosto muito de falar naquela passagem de Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. E aí nós já estamos falando do aspecto da ética individual. Paulo fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, para o cristão, para o líder, a ética individual começa com o seu autocontrole, que é um fruto do Espírito Santo.
o domínio próprio, né? Então, tudo começa, a palavra de Deus, o novo evangelho, o evangelho, a nova aliança, tudo começa de dentro para fora, do coração, né? Com a motivação. Então, eu creio que quando nós estamos submissos ao Senhor, nós vamos valorizar a vida que Ele nos deu, o templo do Espírito Santo, né? Então, nós vamos ter cuidado conosco. Quantos pastores, pastoras, líderes, esposas de pastores estão adoecendo porque estão esquecendo essa parte da ética individual que Jesus falou: ama o próximo como a ti mesmo. Ali ele deixou muito claro que é difícil você demonstrar amor para a sociedade, para a sua família, para o próximo. Você não se cuida, não se valoriza. Não estou falando de vaidade, eu não estou falando de beleza externa e mundana. Eu estou falando de você ter cuidado com você mesmo nos três aspectos: social, ou nos três aspectos: corpo, alma e espírito. Abrindo um parênteses, eu recomendo um livro de Peter Scarizzo, desenvolvendo uma espiritualidade emocionalmente saudável. Quantos dentro da igreja estão emocionalmente adoecidos, espiritualmente, e isso a gente passa a viver uma religiosidade muito ruim. Aí Paulo fala: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, cuida de ti, e ele ainda estende, e da doutrina, e do seu pensamento, do seu raciocínio, o que você está aprendendo. Então é muito importante isso, né? E nós temos, eu falo que os maiores mentores da minha vida são os personagens bíblicos. No Salmo 37, ele nos dá a pista de como manter esse autocontrole. Uma característica de uma pessoa mais madura é como ela vai responder às agressões da vida. Se tudo você vai chorar, se tudo você vai desesperar, você precisa desenvolver essa ética cristã individual. Aí, no Salmo 37, ele fala: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, não te irrites, deixa ir, abandona o furor, não te impaciente. É muita coisa, muito ensinamento. Então, Paulo fala, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu estava escutando uma palestra de um pastor americano. Ele estava falando que o número de cristãos que estão viciados em pornografia virtual é compatível com o número de pessoas fora no mundo. A porcentagem é quase igual. Isso é lamentável, porque muitas vezes nós estamos esquecendo dessa ética individual de cuidar de nós mesmos. E o cristão não deve se deixar dominar por nada, nem o alimento. Isso aí eu posso falar, que eu já tive esse controle, né? Nem as mídias. Quem disse que eu tenho que abrir o WhatsApp todo dia, toda hora, eu tenho que entrar no Facebook? Eu uso isso para proclamar o Evangelho. E eu tenho que delimitar o horário. Se está fazendo mal a minha relação com meu marido, com meus filhos, com a minha casa, com Deus, eu tenho que delimitar. Isso precisamos todos estar cientes disso. Então isso aí é que a gente chama de ética cristã individual. A ética cristã social é o dever que nós temos para com o próximo, para a nossa comunidade, né? Jesus falou em Mateus 22, 36 a 39. Né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Resumindo isso. Então, o primeiro mandamento é a ética teísta, e o segundo trata da ética social. É a questão que eu falei na aula passada, o ouro, né? A regra de ouro da ética, né? Faça ao seu próximo o que você faz, o que você gostaria que fizesse com você, né? Então, isso é muito importante. Paulo, ele nos deixou um legado ético muito grande, né? Inspirado pelo Espírito Santo, então foi um legado de Cristo. Em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, ele fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ética social.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É o que a gente sempre fala também na linha missional da igreja, que a igreja não foi criada para ela ser centrada nela mesma. Nós fomos chamados a servir o povo, a servir a comunidade. Está aí nossos ministérios de misericórdia, né? Através das nossas obras, Cristo é glorificado. Nós não temos obras para a salvação, mas em nenhum momento Deus nos tirou o dever de sermos bons para o outro e a comunidade. Então é muito importante a gente entender isso, que a ética social cristã, Deus nos deixou marcos muito claros e precisamos desenvolver. E o terceiro aspecto de ética que eu quero falar com você é a ética teísta, é a ética em relação a você e a Deus, né? Deus é o nosso Senhor, se nós formos submissos a Ele. É a ética que nós chamamos a ética vertical, de baixo para cima, de cima para baixo, né? Paulo fala em Romanos 12:1, né? Não vos conformeis com este século, mas transformados com a renovação da vossa mente, né? Que devemos prestar um culto racional a Deus, né? Que nós devemos nos colocar como corpo, sacrifício vivo. O sacrifício que Paulo fala aí é o do holocausto, é aquele que não se apaga. Então é uma devoção suprema, né? Do corpo de Deus a Ele. É uma devoção suprema do intelecto a Deus. Por isso que eu recomendo um livro para mim é um livro de cabeceira, Inteligência Humilhada. Não deixe de comprar, Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. É tremendo, porque a nossa devoção do intelecto, principalmente nós que trabalhamos com teologia, temos que desenvolver essa inteligência e saber que nós não sabemos de tudo, que é humilhada não porque nós somos humildes, mas é porque ela é humilhada, porque ela é humilde. Está entendendo? Não vai depender da sua posição, mas nós temos que reconhecer isso. Não só o nosso intelecto, mas a nossa vontade, a nossa alma, que é a suprema devoção do nosso coração a Deus, né? E da nossa vontade ao Senhor. Então é muito importante a gente distinguir, nós estudantes de teologia, esses diferentes aspectos da ética, porque tanto no Antigo e no Novo Testamento há ensinamento a esse respeito sobre a ética teísta, a ética individual e a ética social. Nós falamos na aula passada um pouco sobre a ética do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento. Agora eu vou dar umas pinceladas sobre a ética no Novo Testamento, né? Com certeza Jesus, com os apóstolos, eles desenvolveram fundamentos, princípios e temas presentes nas escrituras hebraicas, né, que devem ser cumpridos hoje. A ética de Jesus está contida nos seus ensinos e é ilustrada por toda a sua vida quando nós estudamos, né? É a ética que é o do reino de Deus, né? Esse reino de Deus vem nos trazer uma nova leitura, novos conceitos, novas realidades com os valores dele. Eu lembro quando aquela questão que a mãe, né, de Tiago e João queriam, o filho meu assenta da tua direita e ele à tua esquerda, né? E os discípulos ficaram sabendo disso, eles ficaram chateados. Com certeza eles não ficaram chateados pela falta de humildade da mãe, não, é porque menos 2 lugares para eles alcançarem, é mais ou menos isso. E Jesus chamou e falou, olha, eu quero dizer uma coisa, no meu reino é diferente, as coisas são inversas. O maior dentre vós seja aquele que vos sirva. Então Deus nos deixou muito bem traçado no Novo Testamento a ética do reino, que são os valores do reino, que não tem muito a ver com a ética do mundo, né? Ou não tem nada a ver. E se nós podemos falar qual foi a síntese desses valores, está no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, que está contido entre
Mateus capítulo 5 ao 7, ali está toda a ética do reino. Por isso não é à toa que John Stott, Martin Lloyd Jones, Tim Keller, todos escreveram sobre o Sermão da Montanha. Russell Shedd, Calvino. É muito difícil você encontrar um escritor e teólogo que não tenha se debruçado, estudar ele. Carlos Queiroz. Então, a ética do Sermão da Montanha, ela está colocando lá, né? Ela nos deixa claro que os discípulos do rei, que são os filhos do rei, eles caracterizam-se pela humildade, pela mansidão, pela misericórdia, pela integridade, pela busca de justiça, pelo perdão, pela veracidade, pela generosidade e, acima de tudo, o amor. Né? Mateus 7, 21 a 23 nos deixa claro que a fonte de todo mal está no nosso coração. O profeta Ezequiel falou que chegará um tempo que o nosso coração de pedra será retirado e será colocado no coração de carne, que é um coração sensível a Deus, que não precisarão mais nos ensinar. Ou seja, se nós somos templo do Espírito Santo, nós vamos entender que precisamos ter humildade, que sermos mansos, temos misericórdia e desenvolver todas essas características do cidadão do reino. Né? A ética no Sermão da Montanha nos deixa clara a vontade de Deus. Né? Em termos, o teocentrismo como a nossa linha de vida. O que é teocentrismo? É colocar Deus no centro e eliminar o egocentrismo. Nós temos 3 níveis aí. O alter referência, que é quando você se refere, a sua vida é pautada no que o outro acha. Não é o que está no teu coração, mas eu vou aparentar ser perfeita, eu vou aparentar ser santa para a igreja me julgar. É motivação errada. Isso é autorreferência. A ego-referência é quando a gente, não me interessa mais os que os outros vão ligar. Agora sou eu sou o meu governo, eu que vou ditar as regras. É a ego-referência, eu creio que é a cultura do século XXI e está errada. E tem a tel-referência, que a ética cristã nos leva a essa tel-referência, que a nossa referência não são os outros, a nossa referência não é o meu ego, mas a minha e a sua referência deve ser Deus e a sua ética. Então, a ética do Sermão da Montanha nos leva a isso. Tá bom, querido? Nós vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente vai concluir a nossa disciplina e eu vou trazer temas bastante interessantes. Vamos estar estudando bioética, eutanásia, aborto, DNA. Isso a igreja, você precisa se aprofundar nesse tema quando a gente fala de ética. Tá bom? Fiquem com Deus, leiam, estou aqui disponível. Qualquer coisa, mande um recado que nós responderemos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.